Eu posso cultuar a Deus em todas as áreas da minha vida. E eu quero aqui nessa noite, de maneira objetiva, com a ajuda do Espírito Santo, eu estou um pouco sem voz, andei usando a minha voz errada aí ao longo da semana, muito forte, né? Começou sábado retrasado com meu filho, depois emendou aqui no domingo, e ainda não recuperei, mas eu quero novamente aqui falar de autoridade e do reino de Deus. Não é possível falar do Evangelho de Jesus sem falar do reino. É tão profundo isso, que Jesus disse em Mateus 6,33, quando ele estava falando da solicitude da vida, quando ele falou dos medos, quando ele falou de ansiedade, os temores pelo dia de amanhã, com o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, num tempo em que a ansiedade, que é aquele estrangulamento, que Pedro disse em 1 Pedro 5,7, não andeis ansiosos por coisa alguma. De uma certa forma, não andar ansioso é um mandamento. Não andar estrangulado. O que é ansiedade? É o medo do que vai acontecer. Nem aconteceu, mas eu já estou com medo. Vai acontecer. Não estejais inquietos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí Pedro fala, como é que resolve? Leve tudo a Deus em oração. Coisa linda. Colocou aí o versículo, irmãozão? Colocou? Alguém está aí? Pessoal, quando eu falar uma referência, eu queria pedir por gentileza daqueles que estão nos ajudando, eu não preciso pedir a referência, eu peço a ajuda de vocês. Eu já falei Mateus 6,33 e também falei 1 Pedro 5,7. Coloca aí, porque já fica no telão para os irmãos, tá bom, queridos? Vocês que são tão especiais. Diz o texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. E essa palavra cuidado, como eu falei nos homens de honra hoje de manhã, no grego ela traz duas raízes. Ela fala de pensamento dividido. O que traz a ansiedade é pensamento dividido. Ansiedade é resultado do medo. Ou nós vivemos na esfera do amor e vencemos pela fé, ou se vive na esfera do medo e experimenta derrota na vida. Então eu quero aqui falar e ler alguns versículos com vocês. E o Espírito Santo vai conduzir a gente a um lugar extraordinário. Nós estamos contando contigo, Espírito Santo, para a leitura desses textos e o compartilhar da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Mateus 28:18. Depois de cumprir o seu ministério, depois de Deus se tornar um homem, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar, dando-nos uma nova vida para viver em nós, ele se apresenta aos discípulos. E ele traz a grande notícia, a grande, poderosa e gloriosa notícia. Naquele momento de ressurreição, de virada de estação, ele diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder. Olha só, gente, todo o poder no céu e na terra. Hoje à tarde, enquanto eu meditava nesse versículo, meu coração explodiu de alegria, porque toda a autoridade e o poder de Deus no céu nunca foi comprometido. Nunca foi comprometido. Quem quis comprometer a autoridade do céu foi expulso de lá. Ezequiel 28. Mas a autoridade foi comprometida na terra.
E Jesus se apresenta como o Deus ressurreto que viveu 33 anos como um homem nessa terra. Por que que Deus teve que encarnar? Por que que o verbo, que é aquele verbo de Gênesis capítulo 1, que Deus abria a boca e o verbo que saía da sua boca trazia a criação? Por que que Filipenses capítulo 2 diz que mesmo sendo Deus, teve que se tornar um homem, de uma certa forma abandonar a posição e se fazer um homem e andar entre os homens? E por que que ele, ao pós-ressuscitar, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, uma vez que ele sempre teve todo o poder e toda a autoridade e nunca foi comprometido? É uma boa pergunta, não é? Mas olha Lucas 10, capítulo 19 a 21. Lucas 10, 19 a 21. O versículo 18 é lindo. Qual é o contexto? Qual é o contexto daquilo que Jesus vai dizer? Jesus envia os discípulos para irem às aldeias, às casas, aos lares. Nos nossos dias, ele diria: vão aos parques, vão nos campos de futebol, nas praças de esporte, vão nas casas, vão nos condomínios. Mas naquele dia era aldeia. Vão lá e preguem o evangelho. Aí Jesus falou: e entre nas casas. E a casa que receber você e aceitar, e quando você chegar naquela tua casa, você chega assim, diga assim, ó: paz seja nesta casa. Se aquela casa aceitar a paz que você oferece, que é uma pessoa, converse com eles, fique ali. E se eles lhe derem um copo de água, vocês bebam e abençoem aquela casa. E digam a eles: é chegado o reino de Deus a vocês. Nossa, que coisa linda, que coisa profunda. Por que que seres humanos como eu e você podemos fazer isso? Os discípulos foram. E quando eles foram, eles voltaram pulando, Carlos, celebrando, fazendo festa. A Bíblia diz que os caras voltaram radiantes. E quando eles contaram para Jesus que no nome dele, Jesus, até mesmo os demônios eram submetidos, forças do mal, do inferno. E é nessa realidade que Jesus diz, Lucas 10, 18, ele fala assim: e disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. E certamente esse céu não é a morada de Deus. Nós sabemos que a Bíblia nos indica pelo menos 3 níveis de céu. O céu desse cosmos que nós vemos. O segundo céu, que é o lugar da guerra espiritual, que está debaixo dos pés de Jesus. E o terceiro céu, que é a habitação dele. Se há mais céus, eu não sei. Mas no mínimo 3 céus se fala. E certamente quando ele caiu do céu, Jesus está dizendo assim: sabe aquele lugar de guerra espiritual? Aquele lugar onde as coisas acontecem no mundo invisível? Pois é, porque vocês foram em meu nome e vocês exerceram autoridade, Satanás caiu do céu. Jesus está falando de autoridade. E é dentro dessa esfera que ele diz no versículo 19: eis que vos dou poder. Poder é autoridade. Algumas versões não vem a palavra poder, mas vem a palavra autoridade, gente. Perceba, autoridade. Se em Mateus 28 ele diz que ele tem todo o poder e toda a autoridade, aqui ele está dizendo que delegou. Que ele delegou a homens o poder e a autoridade. Dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada
absolutamente nada lhes fará dano algum. Então Jesus veio para recuperar a autoridade e entregar a autoridade ao homem. Você sabia que Deus decidiu que no seu reino a autoridade dele é autoridade compartilhada? É autoridade delegada? Não é autoridade centralizada? Você sabia disso? Que eu e você, por causa de Jesus, agora como uma esposa, que o marido tem autoridade, mas porque a esposa tem o nome do marido, é uma só carne com o seu marido, tem todas as implicações do marido e todos os benefícios. Pois é, nós somos a igreja, nós temos toda a autoridade que o nosso amado nos entregou. Olha essa conversa, preste atenção nessa conversa de o Deus que se fez homem. Ele acaba de ser batizado e ele vai para o deserto para jejuar e orar para o início do seu ministério. Jesus, como um homem, ele necessitou de ir ao deserto para orar e jejuar, e naquele momento Satanás se apresenta a ele. E em Lucas capítulo 4, há algo muito interessante, que em Mateus capítulo 4 não aparece, mas em Lucas aparece. Confira comigo Lucas capítulo 4, versículos 6 e 7. O Evangelho de Lucas é o maior livro da Bíblia em termos de quantidade de letras. Não é Salmos, é Lucas. E é o Evangelho de Lucas que apresenta o homem perfeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha o que está escrito naquele momento de tentação, o versículo 5. E o diabo, levando-o a um monte. Olha só. Ele, Satanás, que estava no monte de Deus e foi expulso do monte. Quando o homem, em Adão, perdeu o domínio e a autoridade que Deus tinha ali entregue, agora esse Deus se torna um homem como aquele Adão que perdeu a autoridade, e esse homem, Deus, como Satanás se apresentou à humanidade em Gênesis 3, agora ele se apresenta a Jesus em Lucas capítulo 4. E o que ele diz para aquele homem que estava ali sendo tentado? Disse-lhe o diabo, falou com o Filho de Deus como falou com a mulher. Falou. E o que falou? Eu dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Olha a proposta. Você já deve ter recebido tantas propostas na sua vida. Proposta de emprego, abandonar o emprego para outro emprego. Uma proposta de casamento. Eu queria te propor algo. O que você quer? Propor casamento. Propus casamento para a Beth, irmãos, um dia. E ela aceitou. Fiz uma proposta. Ela aceitou. O diabo fez uma proposta para Jesus. O Deus que se fez um homem. Eu vou te dar poder e glória. Mas eu quero chamar a tua atenção para o que está escrito no meio do versículo. A mim me foi entregue. Deus entregou a Satanás o poder e a glória na terra? Não. Deus entregou para quem? Para o homem. E o que o homem fez? Entregou para quem? Para Satanás. Não é mesmo? É mais ou menos assim. Sérgio, eu te dou
poder e glória. Certo? Eu te dou poder e glória. Não, vamos começar de novo, porque eu não quero que o Haroldo seja Satanás, não. Não, Haroldo, pode pegar o copinho. Você é Deus, tá bom, querido? Você é Deus. Fica em pé, Sérgio. O que Deus entregou ao homem depois de ter criado esse homem na terra? Poder e autoridade. Entrega o poder e autoridade. Porque é só uma representação em nome de Jesus. Eu sei quem eu sou um filho amado do Pai. É só para você não se esquecer. Deus entregou poder e autoridade ao homem. O homem pegou o poder e autoridade e entregou para Satanás. Olha que coisa linda. Aí Satanás vem e falou assim, ó, tá vendo tudo que tem aqui? Eu vou dar para você se você me adorar. Porque tudo isso aqui que você está vendo, o universo criado, tudo abaixo do céu, a terra. Porque inclusive hoje o Caio nos lembrou de Salmo 115, versículo 16. Pode colocar Salmo 115, versículo 16? Preste atenção no que está escrito nesse texto. Os céus, você viu que não é o céu? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos... Quando ele deu? Ele deu quando criou o homem, deu para o nosso pai, e o nosso pai deveria manter o governo na terra, ok? Certo, irmãos? Mas entregou para quem não deveria. Vocês se lembram de Esaú? Ele tinha uma herança. Ele era primogênito. Ele entregou a sua herança, a sua primogenitura por um prato, por uma coisa temporal, um alimento. Ele perdeu a sua herança. Ele tomou a decisão. O nosso pai Adão, ele tinha autoridade para dizer não, Satanás. Mas ele não disse não, ele disse sim. E agora está aqui Jesus. E Satanás está lembrando Deus de que a autoridade que ele tinha na terra foi dada pelo homem. Se você olhar o versículo, Jesus não questionou o que Satanás disse, Carlos. Jesus não disse, para trás de mim, Satanás, é mentira o que você está dizendo. Era verdade. Olha o que ele diz: eu recebi, foi entregue a mim, e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Percebe? Que coisa louca essa conversa. Aquele Satanás que foi expulso por Deus, Miriam, da presença dele, porque quis ser Deus, agora se apresenta a Deus que se faz um homem para recuperar o homem que ele entregou a autoridade para governar a terra. E agora Satanás vê que tem um homem novamente na terra, que é o típico de Adão lá, e eu não vou permitir que ele continue no seu intento. Agora ele veio o quê? Lucas diz que o Filho do Homem veio fazer o quê? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deixa eu te perguntar, o que se perdeu? O homem se perdeu? Se perdeu. Mas tem mais coisa que se perdeu. Se perdeu um reino. Se perdeu domínio. Se perdeu autoridade. E Jesus respondeu no versículo 8: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Era isso que Adão e Eva deveriam ter dito. E Deus se faz um homem e diz. E a partir desse momento, Ele começa o seu ministério. E Ele faz o quê? Diga assim: Jesus veio recuperar o que se havia perdido. Quem aqui teve um carro roubado na vida e foi recuperado? Fui assaltado, mão armada, levaram meu carro. O carro foi recuperado, o carro estava perdido. Estava na mão de quem? De um ladrão. Foi recuperado. Eu quero te dar essa grande notícia.
O reino que Deus entregou ao homem, e o homem entregou a Satanás, que subjugou o homem, e agora esse homem estava debaixo do governo do mal, da morte de Satanás. Querido, não viva fora de estação. O reino já foi recuperado. A autoridade já foi recuperada. Você volta à sua posição em Cristo. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, naquela conversa com Pedro, ele fala: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha que sou eu mesmo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que ele diz? Eu vou dar à igreja o quê? As chaves. Mateus 16, 19 tem uma palavra-chave. Põe lá o 19. Eu te darei as chaves. Que coisa louca, irmão. Te dou chave. Essa é a autoridade. As chaves do reino dos céus. Satanás é tão safado, é tão imitador. Ele quer que você acredite que aqueles tambores ali pertencem a ele. Você viu o que a sociedade faz? Agora esses 2 anos por causa do coronavírus não estão fazendo. Mas o que acontecia aqui no Brasil, aqui em São Paulo, o que acontecia antes do início do carnaval? Eles pegavam um homem, chamavam o homem de rei o quê? Rei o quê? Rei Momo, rei Mamon. Eita! Rei da carne do carnaval. E que simbolicamente davam para ele? A chave. A chave do quê? Da cidade. O que queria dizer aquele rei Momo quando você ia lá e fazia festa com o rei Momo? Que havia uma autoridade agora no rei Momo. Uma autoridade sobre a carne, sobre o mal. Percebe? Por que eles fazem isso? Por causa disso. Por quê? Porque isso é falso. Por quê? Porque a verdadeira chave está na mão da igreja. Eu dou à igreja poder e autoridade. Irmãos, isso é muito grande. Isso é extraordinário. Nós aprendemos um evangelho mentiroso, um evangelho fracassado, um evangelho de pedinte. Como é que você pode pedir o que você já tem, querido? Como é que você pode clamar: Deus me dá aquilo que Ele já te deu? O problema da igreja é reconhecer o que já nos foi dado. E depois de reconhecido, usufruir. Usufruir. O que vocês acham que Pedro falou lá, irmãos? Em Atos capítulo 3. Esse Pedro que participou de toda essa conversa de Jesus, agora Jesus sobe ao céu, o Espírito Santo se derrama, ele está indo para a oração em Atos capítulo 3, juntamente com João. Tem um cara lá que não andava, era coxo. O cara pediu dinheiro, porque a vida dele era essa, era pedir algo natural. Aí Pedro olhou para o cara e falou assim: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que o Pedro tinha? Eu não tenho prata e nem ouro, não tenho grana. A grana que você está me pedindo eu não tenho, mas eu tenho algo que eu recebi. Acho que ele lembrou de Mateus 16. Ele lembrou, Luiz, de Mateus 16. Pedro, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, e eu vou dar para a minha igreja poder e autoridade. Pedro olhou para o cara e falou assim: ó, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta aí, anda. O que Pedro fez ali? Ele exerceu o quê? Ele exerceu o quê? Autoridade. A chave da tua casa. A chave da tua casa. Deixa eu te perguntar. Com quem fica a chave da tua casa, Edith? Com quem fica, Flávio? Fabinho. A chave da tua casa fica na mão de quem? Fica na mão de quem? De vocês. Por que fica na mão de vocês? Porque vocês são os proprietários. Porque vocês exercem uma autoridade. Tem porta? Tem porta. E tem uma chave. Entra quem vocês quiserem. Se entrar
sem autorização de vocês é ladrão. É ladrão. Por que o diabo quer enganar a gente? O ladrão. Porque ele quer que a gente esqueça que a gente tem poder e autoridade. A gente já tem poder e autoridade. O que nós perdemos, irmãos? Perdemos poder e autoridade. O que Jesus veio buscar? O reino. Para quê? Para nos dar poder e autoridade. Qual foi a primeira palavra de pregação daquele que veio preparar o caminho de Jesus, João Batista? Qual foi o anúncio dele? Ei, Mateus capítulo 3, versículo 2. Pessoal, o reino de Deus está próximo. Em algumas versões, o reino de Deus está chegando. Por que o reino de Deus está chegando? Porque o reino foi perdido. Mas estava chegando aquele que veio restaurar o reino. Ele estava falando de uma pessoa. Ele estava falando do Filho de Deus, o Deus que era o rei e se faz um homem. Para quê? Porque como o homem entregou o reino a Satanás, ele só poderia ser recuperado por um homem. E é por isso que Deus encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse em Lucas 10, quando vocês chegarem, vocês têm autoridade e digam assim: o reino de Deus é chegado nessa casa. Aleluia. O que os nossos jovens estão fazendo esse final de semana? Que deve ser a cultura, o hábito da nossa vida se tornar cultura. Indo nas praças, indo em todos os lugares. Fazemos algumas coisas como estratégia, mas na verdade o que nós queremos é chegar num ponto em que as pessoas confessem Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós possamos dizer: o reino de Deus é chegado a você. Amém, aleluia, aleluia. Lucas 17, 20 e 21. Os caras foram indagar Jesus sobre o reino de Deus. Aí Jesus falou assim: o reino de Deus não está aqui ou acolá. Mas é interessante, ele disse que o reino de Deus está entre. Está entre. Vamos ver? E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, quando virá? Respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então tome cuidado com os teus julgamentos. Cuidado quando você julga a igreja. Cuidado com os julgamentos, porque ele não vem com aparência exterior. Ele não vem no formato que você construiu na sua mente. Ele não vem. Acredite nisso, o reino de Deus não vai se adaptar àquilo que você construiu na sua mente. Por quê? Porque ele não vem com aparência exterior. Olha agora, e depois? Ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Porque o reino de Deus, olha só, gente, está entre vós. O reino foi recuperado. Diga assim: o reino foi recuperado. Eu fui recuperado. Eu recebi chave, dei para o inimigo, que agora começou a me dominar. Aquele que tinha me dado domínio, arrancou do inimigo a chave, a autoridade, e me devolveu. Diga aleluia. Você pode aplaudir o rei por isso, querido. Quando o reino foi perdido? Quando que o reino perdeu-se? Perdeu-se em Gênesis 3. Quando os nossos pais Adão e Eva deixaram o domínio de Deus em decorrência da sua desobediência. Quando o reino foi conquistado? Quando Deus se fez um homem e em decorrência da obediência do Filho a Deus, o reino foi conquistado para mim e para você. Esse é o Evangelho de Jesus. Eu quero ler o último versículo dessa noite.
e encerrar aqui. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Olha para mim. A história da humanidade e a conclusão já está escrita. O que está acontecendo, essa guerra louca, já está escrito na palavra. Já já eles vão estabelecer uma paz aparente, mas já está escrito na palavra de Deus. Em Zacarias, Daniel e Apocalipse já fala de tudo isso. Eu queria te dizer uma coisa, querido. Se você pedir para Deus acabar com as guerras, você está pedindo algo que não vai acontecer. Porque esses são os sinais do cumprimento da palavra de Deus e do fim. Eu não estou dizendo que você tem que se alegrar com a guerra. Eu estou dizendo que no meio de toda essa guerra, nós devemos declarar: Senhor, aviva a tua obra e salva aqueles que estão predestinados para a salvação. Porque se você não vai conseguir evitar, ainda que nós sejamos embaixadores da paz, acredite nisso, as guerras vão aumentar. Você sabia? Só para gerar curiosidade em você, o fim da história já está escrito. Quando você lê em Apocalipse que fala dos 10 chifres, 10 reinos. Quando você lê lá e estuda em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, o reino do Oriente, as nações do Oriente, atravessando o Eufrates para ir lutar contra Israel, um povo, está tudo escrito. Já já esse povo todo vai se voltar contra Israel. Por quê? Porque Israel é uma figura da igreja. Por exemplo, poucos aqui sabem que o livro de Apocalipse acaba no capítulo 11. E do capítulo 12 em diante, só é explicado minuciosamente o que já aconteceu até o 11, entendeu? Com mais detalhes. Então, capítulo 11 de Apocalipse, tem um versículo aqui, ó. Versículo 15. Quando se toca a 7ª trombeta, acabou a história, gente. Selos já foram abertos. Dentro da 7ª trombeta, tem as 7 taças. E tudo isso que vai ser explicado. Mas aqui acaba a história. Pastor Nadinho, como é que vai acabar a história? A história vai acabar assim, ó. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. A história vai acabar como começou. Deus pegando toda a sua autoridade e cumprindo o seu domínio e governo para todo sempre. Porque está escrito: tocou o 7º anjo a trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Fala mais forte. Acabou. Capítulo 12, você começa a ver, a partir do capítulo 12, minuciosamente, coisas necessárias para serem destacadas. Percebe que o Evangelho de Jesus fala de reino? Agora, que reino? O reino que Deus conquistou em Cristo Jesus. Por isso que reinar em vida através de Jesus Cristo, como Davi apontou nas suas últimas palavras: haverá um justo que domine no poder de Deus. E será como, não é que é como, mas uma representação, como uma manhã sem nuvens, quando sai o sol da justiça. Eu e você hoje, porque Jesus já venceu o pecado na sua carne, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu a morte, e todas as esferas onde Jesus venceu,
Hoje eu e você podemos viver em vitória, porque aqueles que estão no reino são os que nasceram de novo, porque Jesus disse assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Mas porque o evangelho está sendo pregado, nós estamos tendo a experiência de novo nascimento, somos introduzidos nesse reino. E quem entrou nesse reino jamais sairá dele. E quem está nesse reino, se o reino dos céus entrou em você, você viverá o reino do céu na terra. Diga para o seu irmão: o reino dos céus não é para ser vivido no céu. O reino dos céus é para ser vivido na terra. Então, onde nós formos e o que nós fizermos será a expressão do domínio, do governo, da imagem do céu na terra. Por isso que Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vendo as suas obras, que são obras feitas em Deus, obras do céu, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ou seja, entrem nesse reino também e se tornem participantes dele. Por isso que nós, a igreja, pregamos o evangelho. Amém, irmãos? É isso aí, em nome de Jesus. Amém. Por favor, senhor Caio. Eu quero orar com vocês, irmãos. É muito grande. É maravilhoso. É extraordinário. E você que pensava que um dia que você foi convidado para participar de uma igreja na terra, aqui uma igreja local, é para Deus pagar suas dívidas e resolver os teus problemas, né? Te dar um marido, te dar uma marida, te dar um DKV, te dar uma linha telefônica, uma casa própria. Para de bobeira, meu. Ele te chamou para te dar um reino eterno, que não será destruído, que permanecerá para sempre. É tão sério isso, que até que aqueles que forem viver a eternidade separados de Deus, antes de irem para o inferno, terão que se prostrar e dizer: de fato, Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a melhor coisa a fazer é fazer agora para a glória de Deus. Amém? Vamos nos